audiolivro você já leu? Se ainda não, fica a minha recomendação, é bem interessante. Eu achei interessante fazer esse episódio sobre o Audible, que é o aplicativo que eu uso para ler ou ouvir, vamos dizer assim, audiolivros, por conta do fato de que eu também já disse que isso não prestava para mim um dia. E eu acredito que ler livros podem ser feitos de diversas formas. Você pode ler no papel, você pode ler no Kindle, você pode ler no teu aplicativo de e-book favorito, você pode ler com alguém lendo para você e você pode, inclusive, escutar esse livro com um aplicativo como esse daqui, como é o Audible. A minha primeira experiência de acompanhar alguém lendo para mim foi muito frustrante, foi numa Flip há muito tempo atrás, numa festa literária de Paraty, onde vários escritores estavam lá e existe um trecho da Flip em que os escritores param para ler suas obras. E eu achava muito difícil me concentrar para conseguir acompanhar só de escutar. Eu gostava muito de ter o papelzinho na mão e às vezes eles distribuíam alguns panfletos para que você pudesse acompanhar. Para você que fala assim, eu não presto para isso, Jaque, eu te digo, vale a pena tentar. Pode ser por um aplicativo como o Audible, ou pode ser, de repente, tem aí um outro tipo de áudio para você. Eu super sugiro pelo menos tentar. Um dos jeitos de começar é ouvindo podcast ou tentando narrativas mais curtinhas. Quem vai gostar de ouvir um livro ao invés de lê-lo no papel? Para a gente manter nossa estrutura aqui, eu acho que quem vai gostar é quem não tem muito tempo. Se você, assim como eu, passou um tempo meio frustrado, falando eu não consigo parar para ler um livro, eu não tenho uma hora livre do meu dia, veja só, você pode encontrar momentos onde você tem dupla função naquela situação. Então eu comecei a colocar muito os audiolivros nos momentos em que eu não curtia a atividade que eu estava fazendo. Spoiler para você, academia. Levei muito audiolivro para academia. Levei também audiolivro para quando eu ia lavar louça, faxinar a casa, quando você vai cuidar de afazeres ou quando você vai fazer uma atividade que é bastante automática, vamos dizer assim, que ela não exige muito do seu pensamento, da sua criatividade. Bota ali o audiobook para ouvir e vai ouvindo aos poucos. Para mim funcionou muito bem. Cabe num trajeto de carro, cabe nessas atividades mais maçantes. E você vai gostar porque essas atividades que antes pareciam uma grande perda de tempo e de repente esse tempo que você achava que era perdido pode servir exatamente para cumprir com essa arena de lazer e de imaginação que a literatura pode te trazer. Procura um livro que te agrade, uma história que te agrade e presta atenção nos primeiros minutos se o narrador não está te incomodando. Já aconteceu comigo de eu tentar ouvir um audiobook que tinha um narrador muito ruim. Então, isso acaba te atrapalhando ali na hora de falar, puxa, eu acho que eu gosto de um audiobook. Quem vai gostar também de audiobook é quem quer ganhar uma nova opção de interpretação. Como você tem alguém, e no geral, os últimos audiobooks estão sendo feitos por pessoas que são praticamente profissionais nisso. Então, tem entonação, tem uma certa ginga, uma certa interpretação da história. De repente, isso pode ser uma coisa que te ajuda. A biografia da Michelle Obama, por exemplo, Minha História, é lida pela própria Michelle Obama. Para mim, isso trouxe uma outra camada que é, mais do que saber a história dela, eu estou ouvindo a voz dela, eu estou entendendo a entonação que ela dá para cada trecho. Se ela imaginou aquela história, ela está lendo exatamente da forma que ela havia imaginado. Quem também vai gostar é quem quer saber exatamente quanto tempo precisa gastar para ler um livro. Sabe quando você pega esses calhamaços assim, gigantescos, e você fala, nossa, quanto tempo eu vou ter que gastar com isso? Olha só, isso é bem legal, porque ele fala aqui quanto tempo de leitura. Então, por exemplo, o da Michelle Obama leva cerca de 19 horas para você terminar essa leitura. Você já tem muito claro quanto tempo você vai precisar. Eu acho que isso é uma das coisas bem interessantes. Pequenos Incêndios por Toda Parte, por exemplo, é um pouquinho menor. Então você consegue ver não pelo número de páginas, mas pelo número de tempo que você vai gastar. Então aqui, ó, 11 horas e meia, vamos dizer assim, você já leu Pequenos Incêndios por Toda Parte. Isso também te ajuda a entender, por exemplo, se você é do tipo que está usando a academia para ler um livro e você gasta cerca de 1 hora na academia, você já fala assim, então com 11 idas, 12 idas na academia, eu já terminei Pequenos Incêndios por Toda Parte. Isso pode ser uma forma de você achar que isso é proveitoso também. E por último, mas não menos importante, se você é do tipo que lê calhamaços, eu sempre recomendo para você buscar uma forma de não carregar peso, né? Porque livro pesado pode se tornar incomodativo. Então, quando você está ouvindo, não importa o tamanho do livro. Você pode ter livros aqui que vão levar muito mais do que 15, 20, 30 horas para ler. Isso pode se tornar um jeito agradável de você
passar por essa narrativa. Encaixa isso com alguma coisa que você está fazendo no seu dia a dia. Quem não vai gostar de ouvir um audiobook é quem acha que a literatura, na verdade, ela é uma interpretação sua também. Na hora que você lê, você ganha uma nova camada. Algumas pessoas com quem eu conversei, como por exemplo a Luciana Lowell, que faz a sessão de livros infantis da Pais e Filhos, ela falou para mim que ela achava um pouco complicado ouvir alguém ler o livro para ela, porque ela achava que parte da interpretação era dessa leitura, dessa voz que ela faz para os personagens. É um bom ponto. Então, se você acha que isso é bem relevante, talvez você não vá gostar. Se você também é do tipo que lê muito rápido, que tem leitura dinâmica, existe um limite aqui até onde você consegue avançar a velocidade de quem está lendo. Pelo menos no Audible tem uma funçãozinha aqui em que você pode mudar a velocidade da leitura. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, mas ele faz com que você possa fazer essa pessoa ler mais devagar, então até metade mais devagar, ou até 3,5 vezes mais rápido. Eu já acho que isso é bastante, mas de repente você é uma pessoa que faz uma leitura super dinâmica, talvez você não vá gostar que o ritmo de um audiobook vai te atrapalhar, um audiolivro vai ser mais lento para você consumir. Eu sou Jaqueline Laflufa e esse foi o Não Li é Bom, dessa vez falando sobre técnicas de como você ler diferente de exatamente ler num papel, assim. Você pode ler com o Audible, como eu te disse. E se você achar que isso funciona para você, a regra é a mesma de todo Não Li é Bom. Se você achar que audiobooks, audiolivros são coisas para você, vai lá, baixa o aplicativo, procura online um MP3, um arquivo de áudio que você possa ouvir. Se você achou que isso não é muito a sua praia, tá tudo certo. Agora você sabe como é que um audiobook funciona, quais situações ele se encaixa, quais não. Tudo certo. Se você não gostar, parte para o seu livro em Kindle, em e-book, parte para o seu livro impresso, da forma que você achar melhor. Até a próxima!